Hoje à noite nós vamos pensar um pouco a respeito do maior acontecimento da história, que foi o advento, o nascimento do Senhor Jesus e, consequentemente, a sua obra redentora. Mas hoje à noite nós vamos pensar um pouco com base no nascimento dele por ocasião do Natal. E, para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas aí. Nós vamos fazer uma rápida introdução e, à medida que nós formos avançando em nossa fala, nós vamos nos utilizando desse texto de Lucas, capítulo 2. Muito bem, antes de nós começarmos a pensar, irmãos, em Lucas, capítulo 2, vocês vão permanecer com as suas Bíblias abertas, para que quando finalmente nós formos tratar do texto, os irmãos já estejam aí preparados, tá bom? Mas para nós entendermos o que encontramos nesse texto tão precioso, nós precisamos fazer uma breve introdução acerca dos acontecimentos históricos que nos levaram até a plenitude dos tempos. Por plenitude dos tempos, entende-se o momento propício, o momento ideal para o nascimento do Senhor Jesus. Então, muito bem, no primeiro lugar, no primeiro momento, eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus sempre foi o Senhor da história. A humanidade nunca operou naquilo que nós poderíamos chamar de módulo acaso. A mente de Deus sempre esteve e sempre estará por trás de todas as coisas. Mesmo no pecado original, mesmo na queda do homem, o Senhor sempre manteve o controle de tudo e todas as coisas. Não é à toa que no Salmo 115, versículo 3, nós temos assim: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Portanto, nós percebemos, à luz de passagens como essa, que por todos os séculos, geração após geração, Deus sempre esteve com as rédeas da história em suas mãos. É por isso que Ele é todo-poderoso. Portanto, a queda do homem e, consequentemente, a redenção que nós encontramos em Cristo Jesus sempre estiveram diante de Deus, mesmo antes de tudo isso vir a existir. É muito interessante, sobretudo no princípio da nossa fé, quando nós passamos a analisar passagens como Gênesis, capítulo 1, 2, 3, quando estamos pensando a respeito do pecado original, é muito comum nos vir à mente o que Deus fazia, o que aconteceu com Deus no momento em que o homem caía. Como que se por algum momento nós viéssemos a pensar, e eu falo isso de uma maneira bem pedagógica, eu falo isso de uma maneira bem princípio da caminhada cristã, por óbvio, como que se Deus estivesse, de certa forma, sonolento, como se ele tivesse dado um vacilo e por causa disso o homem caiu absolutamente. O pecado do homem não apanhou o nosso Deus surpreendido, Ele antecipa tudo e todas as coisas. E por mais que nós não venhamos a compreender passagens sensíveis das Escrituras como essa, como o porquê da queda, o porquê de alguns seres humanos sofrerem eternamente no inferno, ainda assim Ele não deixa de ser Deus, porque aquilo que não faz sentido para nós, ou aquilo que nós não temos condições de compreender de uma maneira mais clara, de uma maneira mais cristalina, é patente aos olhos de Deus. É claro para Ele. E as Escrituras, elas também nos falam a respeito dessas questões, desses pontos que são mais difíceis de compreendermos enquanto seres humanos. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Em outras palavras, Deus é soberano e governa o mundo da maneira como Ele lhe apraz, da maneira como lhe parece melhor. E isso é perfeitamente confirmado quando nós estamos fazendo uma análise dos textos do Antigo Testamento. Perceba que após a queda do homem, essa passagem que é difícil de compreender, essa passagem que algumas pessoas inclusive distorcem, após a queda do homem, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos trazer de volta para junto dele próprio. E isso por meio das alianças que nós encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, você olha para Noé, e em Noé nós aprendemos acerca da impossibilidade da missão humana. Qual o contexto da vida de Noé? Gênesis capítulo 6. A terra se encontrava completamente corrompida perante o Senhor, cheia de violência, e Deus percebeu que a terra se encontrava completamente desvairada, porque todo o gênero humano havia se corrompido e desviado o seu caminho perante o Senhor. Então Deus diz a Noé: Noé, eu resolvi dar cabo de todo o gênero humano,
porque a terra está completamente tomada de violência, e eu farei perecer a todo o gênero humano juntamente. O que nós aprendemos, portanto, com Noé? Que de acordo com o parâmetro humano não há solução para nós. Nós nunca teremos condições de nos realinharmos, de voltarmos a um bom caminho, com base na força do nosso braço, com base no poder do nosso intelecto, porque o pensamento do homem, o pensamento do coração do homem é continuamente mau. E se Deus não tivesse preservado Noé, por meio da sua graça, e é uma simbologia maravilhosa em tudo aquilo que nós encontramos na arca do Senhor, meus irmãos, todo o gênero humano teria perecido. Nós avançamos, chegamos a uma próxima aliança, essa agora feita com Abraão, e o que nós aprendemos? Em Abraão nós percebemos que nós não temos como dar força a Deus. Em Abraão não existe jeitinho brasileiro. Em Abraão nós não temos como barganhar com Deus. Em Abraão nós aprendemos que se as promessas demoram, nós não podemos substituir as promessas de Deus por nossos próprios planos. Como é o caso de Ismael, por exemplo. Pelo contrário, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Não é à toa que sem que Abraão fizesse absolutamente nada, Deus vai até ele, isso é Gênesis capítulo 12, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo que você aí tem, e vai para um local que eu ainda te mostrarei. O que é isso? É graça. É a graça que vai lá no meio do paganismo, é a graça que vai lá no meio dos deuses estranhos e pinça um homem sem que ele fizesse absolutamente nada para merecer. E diz para ele: eu vou abençoar você, para que por meio da sua vida, muitas outras famílias possam ser abençoadas. Não fosse a graça de Deus, Abraão teria permanecido na obscuridade, e nós, em consequência, teríamos permanecido em crassas trevas. O que nós vamos aprendendo com isso? Por meio da aliança noética, por meio da aliança abrâmica, que se Deus não tivesse mantido contato conosco, que se Deus, em graça e misericórdia, não nos tivesse preservado um caminho, de maneira alguma nós teríamos condições de ter retornado até a presença dEle. E nós avançamos no Antigo Testamento, chegamos até o legislador Moisés, e com ele nós aprendemos acerca da justiça que há na natureza de Deus. E como é terrível a condenação do pecado. Ora, vocês lembram, se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, o momento em que Deus teve aquele primeiro diálogo com Moisés. Por 40 anos o homem peregrinava, atordoado no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, até que de repente ele viu aquela sarça que queimava, mas no entanto não se consumia. E quando, por conta da nossa natureza curiosa, Moisés se aproxima para ver o que acontecia ali, o que Deus fala para ele? Moisés, retira as sandálias dos teus pés, porque o local em que te encontras é terra santa. O que é que faz com que uma terra escaldante, com que um deserto, que em termos de fertilidade não vale absolutamente nada, venha se tornar uma terra santa? A presença de Deus. Essa presença que faz da nossa vida outrora um terreno infértil, um terreno que não valia absolutamente nada, um verdadeiro manancial. É essa presença que diz para Moisés que finalmente o momento da vida dele tomar um novo rumo chegou, e que ele agora serviria como um símbolo daquele que um dia haveria de vir para dar o rumo real às nossas vidas. E com ele nós aprendemos, irmãos, que o pecado de maneira alguma pode ser retirado das nossas vidas, senão por meio da graça. Porque tudo o que a lei fez foi provar que nós éramos de fato miseráveis pecadores. Em Moisés, Deus estipula um parâmetro tão alto a ser cumprido, que nenhum ser humano teria condições de cumprir, para que nós viéssemos a perceber quão fundo nós estávamos no abismo das nossas vidas, quão profundo nós estávamos naquele poço do qual nós jamais teríamos condições de sair, se não fosse a graça para nos resgatar. E o Antigo Testamento avança, nós chegamos finalmente a Davi, o grande rei de Israel, o mavioso salmista do Antigo Testamento. E o que nós aprendemos com ele? Que um dia nasceria de fato um rei, que implantaria na terra a verdadeira justiça, que traria valores inalienáveis à nossa vida e que finalmente permitiria que nós viéssemos a gozar de uma verdadeira paz libertadora sobre a face da terra. Em Davi nós aprendemos que do tronco de Jessé sairia um rebento, Isaías capítulo 11, e das suas raízes um renovo, que naquele novo príncipe repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza e do temor do Senhor.
que ele não julgaria segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderia segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgaria com justiça aos pobres e decidiria com equidade em favor dos mansos da terra, ferindo a terra com a vara que haveria de sair da sua boca, e com o sopro que haveria de sair dos seus lábios, ele mataria todos os seus inimigos. Alianças que Deus fez conosco, sem que nós viéssemos a merecer, para não permitir que nós viéssemos a nos desvencilhar dele de vez. Perceba, todo o desejo do nosso coração é nos separar de Deus. O que é que nós queremos? Nós queremos aquilo que nos causa prazer. Nós não estamos preocupados com os parâmetros que as pessoas estabelecem para nós. Nós não estamos preocupados com as regras que estipulam o namoro, o noivado, o casamento. Nós não estamos preocupados com as regras que estipulam o nosso convívio na empresa. Nós não estamos preocupados com as regras de trânsito. Nós não estamos preocupados com aquilo que os códigos penais, civis, com a Constituição têm a nos dizer em absoluto. O que é que nós queremos? Nós queremos o nosso prazer. A placa diz 40 quilômetros. A quanto nós andamos, irmãos? Todos nós sabemos como devemos nos comportar em nossos relacionamentos, desde o princípio deles até o final, e como nós nos comportamos, todos nós, da maneira como nós queremos. E o que isso demonstra? A nossa rebeldia. Não existe nenhuma pessoa aqui hoje à noite que não tenha prazer em pecar, em transigir o mandamento, em estar para além da vontade do Senhor. Por quê? Porque nós queremos ser os senhores do nosso próprio destino. Nós queremos ser os capitães das nossas próprias almas. Deus, enquanto Deus, completamente satisfeito em seu ser, ou seja, não precisando de nada, tampouco de ninguém, Ele poderia muito bem nos abandonar à nossa própria sorte. Não é isso que acontece, como nós acabamos de ver. Misericordiosamente, de tempos em tempos, e o Antigo Testamento é claro em nos ensinar isso, Ele vai levantando pessoas, para por meio delas nos abençoar, ainda que nós estivéssemos fazendo pouco caso disso. Até que finalmente, com o passar de todos aqueles séculos que compõem o Antigo Testamento, nós chegamos a esse momento, ao princípio do Novo Testamento, que na teologia nós chamamos de plenitude dos tempos. O que seria isso? Plenitude dos tempos. O momento propício, o momento ideal, planejado por Deus para que finalmente Jesus pudesse nascer. Ou vocês acham que o Senhor Jesus nasceu ao acaso? Como nasce, por exemplo, o meu filho e o seu, que não são o Messias, se bem que são as pessoas mais importantes do mundo para todos nós. Não, irmãos. O Senhor Jesus foi o ser humano mais extraordinário que esse mundo já viu. Muitos séculos antes do seu nascimento, não apenas do ponto de vista bíblico, da progressão bíblica, mas também do ponto de vista histórico. Deus estava preparando o mundo para o nascimento do seu filho. Perceba, eu poderia voltar muitos séculos atrás para falar para vocês de como o mundo, geopoliticamente falando, historicamente falando, socialmente falando, fora preparado para o nascimento de Jesus. Mas nós vamos voltar tão somente 7 séculos. E eu vou fazer um comentário a respeito de apenas 3 ou 4 impérios, para vocês perceberem como o mundo foi preparado. Por exemplo, 7º século antes de Cristo, quem Deus levanta? O Império Babilônico. Alguns meses atrás eu pregava com base no livro do profeta Daniel, e vocês ouviram a respeito do contexto histórico. Qual o interesse de Deus, 7 séculos antes do nascimento de Jesus, em permitir que os babilônicos dominassem sobre o mundo? Ora, para retirar de Israel a idolatria, para levar o povo para a Babilônia, para fazer com que na Babilônia o povo voltasse a valorizar o templo, o povo voltasse a valorizar a lei, o povo voltasse a valorizar os sacerdotes, os levitas, as orações diárias que deveriam serem levadas ao Senhor. Saem os babilônicos de cena, vêm agora os persas. Qual o interesse de Deus em permitir que os persas dominassem o mundo? Os persas permitem que os judeus retornem da Babilônia para Israel. Agora o templo é restaurado. Agora os judeus dizem assim no meio dos salmos, que a nossa língua seque e que o nosso braço direito perca o vigor se nós não preferirmos a Jerusalém. O povo agora ama a lei, o povo agora ama adorar ao Senhor. Sinagogas se espalham por todo o mundo. Os povos agora ouvem falar a respeito do Senhor, saem os persas de cena, vêm os gregos.
Quarto século antes de Cristo, qual o interesse de Deus permitir que Alexandre o Grande dominasse o mundo inteiro em apenas 10 anos? Em 10 anos, Alexandre o Grande sai da Macedônia e chega até a Índia, conquistando o mundo inteiro. Com que objetivo? Fazer com que todo mundo falasse uma única língua. Isso é preparação para o advento ou não, irmãos? A idolatria é retirada, o culto público é restaurado, a lei do Senhor é mais uma vez soerguida, sacerdotes, levitas estão mais uma vez no templo, o mundo não é mais uma verdadeira Babel por meio de Alexandre. Nós agora falamos uma única língua, que é o grego. Temos a nossa língua mãe, o nosso vernáculo. Levando-se em consideração as etnias, as nações às quais pertencemos, mas junto com a língua da nossa terra, também falamos o grego. O que facilitaria a evangelização após o nascimento de Jesus e, sobretudo, após a sua ressurreição, com as ações missionárias da igreja. Saem os gregos de cena, segundo século antes de Cristo, vêm os romanos. Qual a contribuição dos romanos? Agora a paz em todo o mundo. Estradas foram construídas ligando quase que todas as cidades do mundo, para que o Senhor Jesus e bem assim os seus missionários pudessem viajar com uma maior facilidade, no mundo que falava uma única língua, que gozava de plena paz. E antes do seu nascimento, por cerca de 400 anos, Deus não permitiu que se levantasse nenhum outro profeta. Quando você pega a sua Bíblia, você vai lá no último livro do Antigo Testamento, qual é o profeta? Malaquias. Quando você sai de Malaquias e caminha até o primeiro livro do Novo Testamento, que vai ser o Evangelho de Mateus, você vai perceber que é uma folhinha em branco entre Malaquias e Mateus. Sabe o que aquela folhinha em branco representa? Um intervalo de pelo menos 400 anos. O que aconteceram naqueles 400 anos? Deus esteve em silêncio. Deus não falou absolutamente nada com o seu povo. Não houve nenhum profeta. O que isso causou no povo do Senhor e bem assim em todo mundo? Uma sede desesperadora da voz de Deus. 400 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, o dedo poderoso de Deus estava atuando, não apenas no contexto do Antigo Testamento, como eu expliquei para vocês, através das alianças, mas sobretudo por meio do contexto histórico, geográfico, político, social, preparando o mundo para o advento, para o nascimento de Jesus. Para que se cumprisse de fato e em verdade a profecia de Isaías, capítulo 9, que diz assim, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, deviam ser escritos com letras douradas, porque é uma passagem muito preciosa, não é verdade? Vocês sabem de cor. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Por quê? Que texto maravilhoso! Porque o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz, e aqueles que viviam na região do vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Esse é o maior acontecimento da história. Ora, pelo fato de todo mundo estar preparado para recebê-lo, o nascimento de Jesus, não tenho dúvidas, é sim o maior acontecimento da história. Porque com o nascimento de Jesus, nós temos o ponto alto do projeto de Deus para a humanidade. No momento ordenado por Deus para o nascimento do seu Filho, nós temos, irmãos, concretizada toda a vontade de Deus para o seu povo, uma vontade que havia sido planejada desde antes do nosso nascimento. Mas no momento em que Jesus nascia, conforme o texto que eu gostaria de ler com vocês, o que acontecia? Vamos lá, Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que texto brilhante que nós temos aqui. Nós temos que César Augusto, que era o governador do mundo naquele momento, o suzerano de Roma, o imperador do mundo, ele havia dado ordens para que toda a população do império fosse recenseada. Nesse momento, quem governava uma outra potência mundial era um homem chamado Quirino. Quirino era o governador da Síria. Vocês lembram da Síria? Damasco, Antioquia, aquelas cidades onde a igreja chegou por ocasião do Novo Testamento. Pois é, qual o objetivo de Lucas? Lucas era um historiador brilhante. Ele quer que você entenda que o nascimento de Jesus foi um fato. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós não começamos com era uma vez. Assim, quando a gente vai falar do gato de botas, ou vai falar da Branca de Neve, ou da Bela Adormecida, não. Nós temos fatos históricos aqui, porque o nascimento de Jesus fora real. Quando Jesus nasceu, quem era o governador de Roma? Era César Augusto. Quem governava a Síria? Era Quirino. Em que momento histórico ele nasceu? Quando César Augusto deu ordens para que o mundo fosse recenseado. Todo mundo tinha que se alistar. Quem governava a Judeia? Era um homem chamado Herodes. Que Herodes? Herodes o Grande, famigerado, o terrível. Portanto, esse era o contexto histórico. Foi assim que Jesus chegou ao mundo. Mas do ponto de vista bíblico, o que foi que aconteceu? Ora, do ponto de vista bíblico, a história é maravilhosa. Havia uma mulher chamada Isabel. Essa mulher era avançada em dias. Era uma mulher já idosa e ela nunca havia realizado o seu sonho de ser mãe, porque ela era estéril. Ela era casada com um homem do Senhor, um sacerdote do Senhor, chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote que havia passado a vida inteira servindo ao Senhor e nunca tiveram a oportunidade de entrar no lugar santo. Seria como que um pastor que nunca ocupou o púlpito. É muita frustração para um ministério só, não é, irmãos? Quando finalmente aquele homem já estava bem avançado em dias, já velhinho, caiu-lhe por sorte a oportunidade de pela primeira vez entrar no lugar santo para queimar incenso perante o Senhor. Que festa não aconteceu na região montanhosa de Judá? Isso é Mateus capítulo 1, quando aquele homem já velhinho teve a oportunidade de ir até o templo e queimar incenso perante o Senhor. Acontece que quando aquilo acontecia, quando ele queimava incenso perante o Senhor, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse que Deus havia ouvido as orações dele e que estava tocando no ventre da sua mulher para que ela finalmente pudesse conceber, gerar um filho. Apesar de Zacarias ser um homem apaixonado pelo Senhor, ele ficou tão maravilhado com aquela história, em ver um anjo, e o anjo falar com ele aquela coisa extraordinária que haveria de acontecer, que ele não conseguiu acreditar em tudo aquilo. E o anjo falou para ele: olha só, Zacarias, pelo fato de você não ter acreditado no que eu falei, você vai ficar mudo. E aquele homem conseguiu sair dali, sabe Deus como? Sem pronunciar a palavra. O fato é que, após os dias do seu ministério, ele volta para casa, tem com a sua esposa, e aquela mulher já velhinha, pela misericórdia do Senhor, concebe. E ela ficou tão envergonhada, entre aspas, de ter se tornado mamãe, já tão velhinha, que ela tentou esconder a gravidez por 5 meses. Deve ter sido uma missão dificílima, não é? Quando ela finalmente completa 5 meses de gestação, numa cidade próxima à região montanhosa de Judá, havia uma mocinha, que segundo os nossos doutrinadores teria entre 12 e 13 anos de idade. Nessa época, as moças elas já eram destinadas ao casamento. Então essa moça já estava ali endereçada a um rapaz, que já havia inclusive a desposado, ou seja, ele já havia conversado com a família dela, falando do interesse de consumar o casamento. E a história nos diz, a tradição nos diz que, quando o rapaz selava esse acordo com a moça, ele não podia ter qualquer contato com ela. Mas ele teria um ano, para trabalhar, se preparar, construir uma casinha e levar aquela moça para formar uma família com ele. Dentro desse intervalo de 1 ano,
Conforme a narrativa de Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 1, o mesmo anjo que visita o Zacarias, visita também a moça. Qual era o nome dessa moça? Maria. E o diálogo que ele tem com ela é qualquer coisa extraordinária. Ele diz: Maria, mulher muito agraciada por Deus, bem-aventurada pelo Senhor, pelo fato de ter sido escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. O Senhor é contigo. E ele diz para aquela moça que ela havia sido escolhida graciosamente por Deus, assim como os demais personagens do Antigo Testamento, para que por meio do ventre dela o Espírito Santo gerasse o Senhor Jesus. E aquela moça, por óbvio, maravilhada com tudo aquilo que estava acontecendo, aqueceu, atendeu à vontade de Deus e deu ouvidos à voz do anjo. Só que ela não tinha contato com o noivo, vocês lembram? Durante um ano eles não podiam ter qualquer tipo de contato. E aquela moça não era uma princesa, ela não morava em Jerusalém, no palácio de Herodes, ela morava numa cidade insignificante da Galileia, a região mais pobre de Israel, de onde nunca havia se levantado profeta, na cidade de Nazaré. E, inevitavelmente, tendo concebido do Espírito Santo, sendo ainda virgem, naturalmente, a barriga da moça começou a crescer. E as pessoas começaram, por óbvio, a falar. Até porque, irmãos, nós não perdoamos, não é verdade? Não existe qualquer espada ou punhal que seja mais afiada que a língua de um homem. Nós somos terríveis com as nossas línguas. A Bíblia diz que a língua do homem é como um fogo consumidor, uma pequena fagulha que é capaz de incendiar verdadeiras florestas. E quando a barriga da moça cresceu, dos dois, ou ela quebrou a tradição e teve contato com o noivo, o que levaria os dois à morte, por apedrejamento, ou então, só ela pecou, tendo contato com um terceiro homem, que não seu noivo, e nesse caso só ela seria apedrejada. Então imagine o preço que aquela adolescente teve que pagar para ser a mãe do Todo-Poderoso, junto com seu noivo, para se formarem na família abençoada que nós temos até hoje. Quando José ouviu que a sua jovem noiva se encontrava grávida, sabendo ele da sentença, qual foi o interesse dele? O que foi que ele tentou fazer? Ele tentou fugir à noite, sem que ninguém percebesse, porque o Antigo Testamento dizia que quem deveria tirar a primeira pedra deveria ser quem? Ora, o traído, aquele que estava pagando o preço. Então José prepara a trouxinha dele, coloca nas costas, e quando tenta fugir, à noite o anjo lhe aparece e diz: José, você não tem que ir embora, meu filho, porque aquele que se encontra no ventre da Maria é obra de quem? É filho de quem? Do Espírito Santo. Então, o mesmo Deus que se revelou a Zacarias e a Isabel, gerando no ventre de Isabel aquele que nasceria antes do Messias para lhe preparar o caminho, João Batista, também se revelou a Maria e também se revelou a José, mostrando para eles que no ventre de Maria veria de fato o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Então nós sabemos o que aconteceu. Eles, os 4 personagens, mais os 2 bebês, sabiam o que estava acontecendo, mas o povo sabia? Não. Então quando Maria caminhava pelas ruas empoeiradas de Nazaré, o que as pessoas diziam a respeito dela? E quando José caminhava pelas ruas empoeiradas de Nazaré, o que as pessoas diziam a respeito dele? Vocês compreendem o preço de ser fiel a Deus, de amar a Ele sobre todas as coisas? Nós estamos inseridos numa geração onde o nosso desejo é servir a Deus sem que não nos cobrem nada. Nós queremos servir a Deus, mas da nossa maneira, vocês lembram? Eu que estipulo as minhas próprias regras, eu sou o Senhor do meu próprio destino. Não foi assim com Zacarias, não foi assim com Isabel, não foi assim com Maria, não foi assim com José. Eles tiveram que servir a Deus de acordo com a vontade de Deus, pagando um preço altíssimo. Altíssimo. Até que finalmente aquele ano se passa. Quando o ano se passou, Maria ainda não tinha tido Jesus, mas ela agora já estava casada com José, sem ter qualquer contato físico com ele, de ordem sexual, naturalmente. Quando César Augusto deu a ordem de recensear o povo.
Então Maria já estava com a sua gestação bem avançada, sendo apoiada por José, que estava com ela em todo momento, e veio o imperador e disse: vocês têm que viajar para a terra natal de vocês para participar do censo. Eles estavam em Nazaré, mas a terra natal deles era Belém. José poderia ter ido sozinho, só que ele tinha paz de deixar Maria numa comunidade onde as pessoas não queriam o bem dela, mas é claro que não. Então, mesmo arriscando de uma maneira poderosa, aquele homem toma a sua jovem esposa e viaja com ela para a Galileia, para a cidade de Davi, para que se cumprisse a seguinte profecia: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia era clara: o Messias teria que nascer em que cidade? Em Belém da Judéia. Como diz a canção, não é? Pobrezinho nasceu em Belém. Eles fizeram uma viagem dificílima pelo deserto, a pé. E quando finalmente eles chegaram em Belém, completaram-se os dias para o nascimento do menino. Só que lá em Belém só tinha uma estalagem. E por conta do censo, todos os quartos estavam o quê? Lotados. Como isso me chama a atenção, irmãos? Há um Deus no céu que preparou todas as coisas para o nascimento do seu filho. Como eu mostrei para vocês aqui. Vocês compreenderam? Mas no quarto, na maternidade onde ele foi nascer, não havia lugar para ele. Será que é porque Deus falhou? Será, irmãos? Deus preparou todo o Antigo Testamento. Deus preparou todos os reinos até o nascimento de Jesus e não separou um quarto para ele. É claro que Deus teria poder de separar um quarto para o filho. E por que foi que Deus não separou? Porque o pai queria o filho na manjedoura, no estábulo, humilde, para nos ensinar esse princípio maravilhoso, irmãos, que sendo Deus, ele se sujeitou a ser como nós. Isso é maravilhoso. Sabe o que significa o nome Miguel? Miguel é o principal arcanjo do exército celestial, é o general do exército do Senhor. O nome Miguel significa quem é como ele. Então, no momento em que aquela jovem senhora dava à luz ao seu filho primogênito, o enrolava em faixas, assim como uma ovelhinha que acaba de nascer por conta do frio do deserto, e o colocava numa simples manjedoura, onde milhares de ovelhas haviam passado antes dele. Havia um ser preparado desde antes da eternidade, com um exército inumerável, observando tudo aquilo, e o nome daquele ser significava: quem é como ele? Não há ninguém como ele. Ele foi envolto em faixas e deitado numa manjedoura. A mãe dele estava à margem da sociedade, assim como o pai. A comunidade queria o fim deles, mas nós olhávamos para aquele bebê e percebíamos que não havia nenhum ser humano igual a ele, porque ele era e é e sempre será o Filho de Deus. Que história extraordinária! Que história maravilhosa! Havia naquela mesma região, versículo 8 do capítulo 2, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Versículo 10 do capítulo 2, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: nós precisamos ir até Belém
para ver os acontecimentos que o Senhor nos revelou. E eles foram apressadamente e acharam a Maria e a José e a criança deitada na manjedoura. E quando eles viram aquilo, eles divulgaram o que lhes havia acontecido a respeito do menino. Todas as pessoas que ouviram se admiraram das coisas que os pastores falaram. Maria, porém, guardava todas aquelas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e pela forma como Deus lhes havia anunciado. O mais poderoso mistério do universo foi revelado a homens pobres, que não eram percebidos pelos demais. A profissão de pastor era a profissão mais insignificante de Israel. Quando ninguém não dava para nada, ia ser pastor de ovelha. É por isso que quando o profeta Samuel perguntou a Jessé se haviam acabado os filhos, Jessé ficou tão constrangido, dizendo assim: só resta um, Samuel, mas eu acho que ele não serve para esse negócio de ser rei, não, porque ele é o quê? Ele é pastor de ovelhas. E Samuel falou assim: Jessé, não se constrange não, manda chamar o menino, porque a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Que coisa extraordinária. Os pastores estavam nos campos cuidando das suas ovelhas. Durante o dia um sol escaldante, à noite um frio atroz, muitos graus abaixo de zero. E aí de repente aparece um anjo com toda a milícia celestial, milhares e milhares de seres angelicais. A glória do Senhor toma aqueles homens humildes, aqueles homens rústicos. Eles naturalmente ficam completamente cheios de temor. E os anjos falam assim para eles: não tenham medo, porque nós estamos trazendo para vocês boas novas de grande alegria. Quais eram as notícias? Quais foram as primeiras pessoas a saber? As notícias eram: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador do mundo, que é Cristo, o Senhor. Quando os nossos filhos vão nascer, e eu não tenho nada contra isso é maravilhoso. Nós preparamos tudo de melhor, não é, irmãos? A decoração para todos os locais da casa, desde a maternidade até a chegada. Nós queremos as pessoas mais ilustres que nós conhecemos para privilegiarem a chegada dos nossos filhos. O Filho de Deus nasce e não tinha um enxoval. As pessoas mais badaladas da sociedade não se encontravam lá. Não havia um quarto para ele na hospedaria. Ele vai para o porão do local. Nasce sem qualquer estrutura. Não havia nenhuma parteira para auxiliar aquela moça, inexperiente como ela era. A criança nasce, só a graça de Deus. É um milagre, irmãos. Não havia roupas para os meninos. Eles enrolaram o bebê nas faixas que as ovelhas eram enroladas quando nasciam, naquele mesmo estábulo. A criança é colocada não num berço, mas numa manjedoura. E os anjos, em vez de darem notícia a Herodes, ou a Quirino, ou a César Augusto, vão dar notícias às pessoas mais inglórias da sociedade, aqueles que viviam à margem de tão pobres que eram. E aqueles homens vão com as suas roupas surradas, os seus cajados na mão, preocupados com as ovelhas que estavam deixando no deserto, à procura daquele que havia nascido, o Filho de Deus. E eu acho que eles ficavam imaginando em suas mentes, irmãos, seres angelicais arrodeando o palácio onde provavelmente o bebê havia nascido, roupas douradas, pessoas mais formosas, um enxoval maravilhoso, e eles se sentindo assim desprestigiados, porque com suas roupas humildes, com seu vocabulário tosco, com o seu cheiro de mato, eles estavam sendo escolhidos por Deus para visitarem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quem sabe os anjos, antecipando tudo isso, falaram para eles: não se preocupem, porque o menino está deitado numa manjedoura, enrolado em faixas, e é por conta dessas características que vocês haverão de conhecer. E assim eles vão até lá. E encontra o menino deitado na manjedoura, ao som dessa música maravilhosa: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E dessa maneira espetacular, irmãos, nasce o Filho de Deus. Nasce o Filho de Deus para nos perdoar os pecados,
Nasce o Filho de Deus para realinhar o nosso relacionamento com o Pai. Nasce o Filho de Deus para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E aqui nós avançamos e chegamos ao ponto alto do nascimento de Jesus. O ponto alto do nascimento de Jesus, irmãos, não tem a ver com o dia do seu nascimento, que foi a minha ambição a tratar com vocês hoje à noite aqui, ou quando ele foi apresentado ao 8º dia, ou quando ele esteve na presença dos doutores com 12 anos, ou quando ele inaugura o seu ministério público transformando água em vinho com 30 anos de idade, não. O ponto alto do ministério de Jesus foi quando ele sangrou por nós na cruz do Calvário. Se eu fizesse uma enquete com vocês hoje à noite aqui, perguntando qual de vocês gostaria de morrer, eu tenho certeza absoluta que todos vocês diriam que não, porque ninguém quer morrer. Eu não quero, vocês não querem. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Mas houve um ser humano, um único ser humano apenas, que nasceu já com a missão de morrer. Morrer por mim, morrer por você. E por que eu chamo isso a atenção de vocês? Porque a coisa mais óbvia seria que os pais de Jesus, ainda que ele fosse filho do Espírito Santo, como é fato, nós sabemos disso, viessem a se apegar com ele. Portanto, imaginem o que esse casal bem-aventurado sentiu, quando com 33 anos de idade, na flor da juventude, com toda uma vida pela frente, esse homem, que para os pais nunca deixou de ser um bebê, assim como os nossos filhos nunca vão deixar de ser um bebê para nós, chegou para eles e falou assim: é chegada a hora. É chegada a hora. Maria acompanhou Jesus por toda a Via Crucis. Ela viu o seu filho primogênito sangrar, com as mãos e os pés transpassados, com a cabeça cravejada pela coroa de espinhos, o rosto e o corpo completamente depauperado pela surra e pelas chicotadas que tomou, e finalmente o lado da sua barriga aberta pela lança do soldado romano que o transfixou. E Jesus sangrou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando finalmente ele entregou o Espírito e morreu. E a mãe dele observou tudo isso. E por que Jesus morreu? E por que Maria teve que encontrar forças em seu coração para superar tudo isso? Porque se Jesus não tivesse morrido, eu teria que morrer. Se Jesus não tivesse morrido, você teria que morrer. Mas pelo fato dele ter morrido por mim e ter morrido por você, hoje nós temos vida e vida em abundância. Não existe história mais bela que essa, irmãos. Não existe história mais bela que essa. Então, na proporção em que Maria, a mãe do Todo-Poderoso, sofreu amargamente em observar o seu filho passar por tudo aquilo, ela também se alegrou maravilhosamente quando ao 3º dia, ainda madrugada, domingo pela manhã, ela recebeu a notícia de que o seu filho havia o quê? Ressuscitado. E que agora ele nunca mais morreria pelos séculos dos séculos. Pelo contrário, neste momento ele se encontra sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis por meio do Espírito Santo. Essa é a mais bela história de todo o universo. Essa é a história do Natal, do príncipe que nasceu para morrer, para finalmente nos resgatar e nos realinhar com Deus. Então, algumas aplicações para nós encerrarmos hoje à noite. A primeira delas: o que é o Natal? O Natal é um momento de reflexão que nos faz pensar em quem nós éramos e o que nós somos. O que nós éramos? Nós éramos ovelhas desgarradas que não possuíam pastor. Nós vivíamos à procura dos nossos próprios prazeres. Vocês lembram disso? Nós só queríamos os nossos próprios interesses. O mundo dizia: vai pela esquerda, você não, vou pela direita. Deus dizia: vem pelo meio, você não, vou pela ponta, quem manda na minha vida sou eu. O que nós conseguimos com isso? Só quebrar a cara, sofrer.
Até que finalmente vem Jesus até as nossas vidas e nos realinha de uma maneira maravilhosa. Faz por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Dentro de cada um de nós havia um vazio do tamanho de Deus. Nós procurávamos suprir esse vazio com tudo que o mundo tem a nos oferecer, e o vazio só aumentava. Mas quando finalmente Jesus vem e preenche, aí nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Em segundo lugar, o Natal é uma oportunidade de percebermos se de fato o Senhor Jesus nasceu em nós. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que, em termos culturais, nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, mas, biblicamente falando, Jesus nasce em nossas vidas no momento em que nós o compreendemos e passamos a nos relacionar com Ele. Então, se você apreende a história bíblica, se você entende que enquanto pecador, o salário do seu pecado, a retribuição do seu pecado é a morte, e que Jesus morreu na cruz para que você não tenha que morrer, mas que pelo contrário, Ele coloca sobre você a justiça dEle para que você possa ter vida, e vida em abundância, nesse momento você sabe o que é o Natal, porque Jesus de fato nasceu na sua mente, no seu coração, e você compreende o que a Bíblia tem a ensinar. Em terceiro lugar, o Natal é tempo de nós pararmos em meio de toda a carga de atividade que nós temos para agradecer a Deus pelo seu Filho. Pelo seu Filho. Eu tenho 2 filhos, eu não daria nenhum deles para salvar nenhum de vocês aqui. Não tenho dúvida disso. Eu não amo vocês a esse ponto. Qual de vocês daria o seu filho por mim? Deus nos ama, irmãos. Que história sensacional é essa, não é? E em quarto lugar, Natal é o momento de nós analisarmos como a redenção em Cristo nos alcançou e o que nós estamos fazendo com ela. Irmãos, não tem almoço grátis. Sabia disso? Deus é amor, é verdade. Deus é perdoador. Mas para que nós pudéssemos estar aqui hoje à noite, um preço muito alto foi pago. Vocês lembram das alianças que eu falei no Antigo Testamento? Por que haviam aquelas alianças? Porque nós estávamos afastados de Deus. O pecado nos afastou, nos alienou de Deus. Todas aquelas alianças com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, eram meros paliativos. Alianças precárias. Porque quando feitas pelo homem, não eram perfeitas. Até que finalmente veio um Filho de Deus, como eu expliquei para vocês até agora. E no Filho de Deus nós temos de fato uma aliança perfeita. Por quê? Quantos pecados Jesus cometeu, irmãos? Nenhum. Por que foi que Jesus teve que nascer de uma mulher virgem? Porque se Jesus tivesse nascido de José, seria a união entre uma mulher com um homem. E filho de gato é o quê, irmãos? É gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de pecador é pecador. Jesus é filho de pecador? Jesus é filho de Deus. Então Jesus nasceu com o pecado de Adão? Jesus herdou a natureza de Adão? Não. Jesus é filho do Espírito Santo. Então o pecado que todos nós temos só por sermos humanos, Jesus não tem. Então vem o segundo momento de se pecar, que seria ao longo da vida. Ao longo da vida dele, Jesus cometeu algum pecado? Não. Então ele não nasce com o pecado original, porque ele não é filho de José, ele é filho de Deus. Ele não herdou o pecado que nós herdamos, porque nós somos filhos de Adão. Jesus não é, Jesus é filho de Deus. E ao longo da sua vida, Jesus também nunca pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem que peca tem que morrer. Jesus pecou? Não pecou. E por que ele morreu? Ele morreu para que eu não tivesse que morrer e você não tivesse que morrer. E por isso ele ressuscitou. Porque se o salário do pecado é a morte, no momento em que Jesus morreu e a morte foi até ele para ter domínio sobre ele, 1 Coríntios capítulo 15, não é? A morte olha para Jesus e encontra quantos pecados em Jesus? Nenhum. E nós ficamos imaginando o diálogo entre Jesus e a morte, não é? 1 Coríntios 15, 55, e Jesus olha nos olhos da morte e fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua recompensa? Que autoridade você tem sobre mim? A morte olha para Jesus e fala: eu não tenho nenhuma autoridade sobre você, porque você não pecou.
Então, se Jesus nunca pecou e morreu, para que a justiça fosse satisfeita, o que teria que acontecer? Ele teria que voltar à vida. E foi justamente isso o que aconteceu. Só que a morte de Jesus ia ficar à toa? Não. Jesus olha para o Pai e diz assim: para que a minha morte não tenha sido à toa, pega o crédito da minha morte e deposita na conta de Gracione, e de Aloísio, e de Rony, e de Josiere, e de todos vocês que estão aqui hoje à noite. É por isso que nós vamos para o céu, irmãos, porque a nossa dívida foi paga. Nós não temos mais que morrer para satisfazer a justiça de Deus, porque nós não devemos mais nada a Deus. Tudo foi pago por Jesus. Amém? Então, festejem o Natal. Festejem muito, porque não existe uma data tão especial como essa.